de bolso, sim, pra te fazer rir. É piadas de bolso, onde o bom humor vai fluir. É piadas de bolso, não tem como resistir. Aperte o play agora e deixa a comédia invadir. Numa cidadezinha do interior, o padre era muito popular e querido. Certo dia, o padre precisou ser transferido, e o povo da cidadezinha resolveu fazer uma festa de despedida para ele. Antes de começar a festa, o prefeito ia fazer um discurso, mas deu o horário e já estavam todos lá, menos o prefeito. Passaram-se meia hora e o povo estava impaciente porque o prefeito ainda não havia chegado. O padre, então, resolveu se antecipar e subir no palco para dizer algumas palavras. Quando eu cheguei nesta cidade, a primeira pessoa que se confessou comigo falou que havia atirado em 10 pessoas, transado com a filha do padeiro, bebido muita cachaça e aplicado golpes quase em toda a cidade. Eu logo pensei que aqui só havia homens como este por aqui, mas quando conheci o povo trabalhador e honesto desta cidade, mudei a minha opinião. Falou por mais 5 minutos e, quando acabou de falar, o prefeito chegou, pediu desculpas a todos pelo atraso, subiu no palco e começou o discurso de despedida do padre. Meu povo querido! Quando este padre que hoje se vai chegou na cidade, há muitos anos atrás, eu tive a honra de ser o primeiro a se confessar com ele. Um vidente marca uma audiência com o presidente da República em exercício. A certa altura da conversa, o presidente fica emocionado e solicita ao vidente para que lhe veja o seu futuro político. O vidente faz uma pequena oração, se concentra e fecha os olhos dizendo: Eu vejo o senhor passando por uma avenida bem larga e tem uma multidão enorme acemando para o senhor. O presidente fica todo orgulhoso e abre um largo sorriso no rosto, perguntando ao vidente: E o povo está feliz? Sim, muito! Muito feliz! E eu? Aceno de volta para eles? Não, senhor presidente. Por que não? Porque o caixão está lacrado. Um menino chamado Jesus foi com sua mãe, a dona Quitéria, no mercado e quando voltaram, ela percebeu que havia se esquecido de comprar a mortadela. Ela então chama o seu filho e diz: Jesus, volta lá no mercado para comprar a mortadela que a mãe esqueceu. Pega o dinheiro aqui, tá? Jesus não sabia onde ficava o mercado e perguntou para sua mãe, que respondeu: Fica lá na avenida e é em um local onde tem bastante gente. Jesus então foi. Ele se enganou na localidade e acabou parando numa igreja. Logo no momento em que ele entrou, o padre estava perguntando na missa com a igreja lotada: O que Jesus veio fazer aqui? O menino, pensando que o padre estava se referindo a ele, levanta a mão com o dinheiro e grita: Eu vim comprar mortadela! Na sala de aulas, o professor pergunta para o Joãozinho: Você sabe o que significa pornográfico? O Joãozinho pensa e diz: Acho que sei sim, professor. Seria colocar alguma coisa no gráfico? Um menino chamou seu pai no meio da noite e disse: Pai, tem muitos pernilongos aqui no meu quarto. Apaga a luz que eles vão embora, meu filho. Logo depois apareceu um vagalume no quarto. O menino chamou o pai outra vez e disse: Pai, ajuda eu aqui que agora os pernilongos estão vindo com lanternas.
Era o último dia de aula e os alunos resolveram levar presentes para a professora. O filho do dono de uma doceria leva uma caixa de presente e a entrega para a professora. Ela dá uma chacoalhada e pergunta: "São bombons?" Acertou, professora. A filha do dono da livraria leva um embrulho e o entrega para a professora, que diz: "Esse tá pesado. Acho que é um livro." Acertou, professora. Joãozinho leva uma caixa e a entrega para a professora. E ela nota que estava vazando algo. Ela então passa o dedo no líquido, experimenta-o e diz: "É um vinho, Joãozinho?" "Não, professora." Ela experimenta mais uma vez e fala: "Já sei, é um uísque?" "Também não é." "Poxa, eu desisto então. O que é que você me deu, Joãozinho?" "Um cachorrinho, professora." Um homem vai até a padaria e pede para o balconista: "Me dá 5 pão, por favor?" Ele então responde: "O correto é 5 pães, meu senhor." Ele pega seus pães e vai embora. No outro dia, ele volta na padaria e fala: "Pode me dar 1 pães, por favor?" Ele o corrige de novo: "O correto é 1 pão, meu senhor." Ele, irritado, pega o pão e vai embora. No outro dia, ele volta novamente na padaria e fica parado diante do balconista, pensando. Para irritá-lo, o balconista pergunta: "O senhor está pensando se é pão ou pães que vai pedir, é?" "Não. Eu estou pensando se te mando tomar no redondo ou no redondos." Certa vez, o dono de uma grande empresa resolve testar o caráter de um de seus empregados. Ele, então, coloca $500 a mais no salário dele. Chegou o dia do pagamento e ele deposita o salário na conta do empregado com os $500 a mais. Passaram-se uma semana, 2, e nada do empregado falar algo, ou devolver os $500. O empresário pensou: "Safado! Vou fazer o contrário agora. Ao invés de colocar $500, eu vou tirar $500 do salário dele. Vamos ver como ele reage." Chegou novamente o dia do pagamento e o empresário fez o que tinha planejado. Ele tirou $500 do salário do empregado. No dia seguinte, o empregado entra rapidamente no escritório do empresário e fala: "Olha aqui, doutor. Eu fui no banco ontem receber o meu salário e estava faltando $500. O que aconteceu?" O empresário responde: "Mas você é safado mesmo. No pagamento anterior, eu coloquei $500 a mais no seu salário e você não falou nada." O empregado responde: "Olha, um erro eu tolero, mas 2 não, né?" Um sujeito faz sinal para um táxi e pergunta: "Boa tarde, moço. Quanto o senhor cobra para me levar até o aeroporto?" O motorista fala: "Até o aeroporto fica $80. O sujeito então diz: "E as minhas malas?" "As malas eu não cobro não, meu senhor." "Então faz o seguinte, como eu estou sem dinheiro, leva as malas para o aeroporto e me espera lá, tá?" Um cego estava dormindo em sua viagem de avião quando ele acordou e nota que havia alguma coisa errada. Ele apertou o botão para chamar a aeromoça, mas ninguém veio. Depois ele foi até a porta da cabine e bateu, mas ninguém abriu para ele. O cego, já preocupado, apertou o botão do rádio e gritou: "Socorro! Socorro!" A torre ouve aquilo e rapidamente responde: "O que aconteceu? Está tudo bem?" O cego então diz: "Tá nada. Eu sou cego e estou na cabine do avião e o piloto e o copiloto estão mortos. A aeronave está de cabeça para baixo." A torre de comando então fala: "Mas como é que o senhor sabe disso, se é cego?" "É porque eu me caguei todo e a bosta está subindo pelas minhas costas." Um sujeito sofreu um acidente e perdeu as 2 pernas e os 2 braços do cotovelo para baixo. Seus amigos, para fazer uma boa ação, deram para ele um skate de presente para ele se locomover pelas ruas.
Ele vivia andando na cidade de skate com uma sacola pendurada no pescoço, pedindo esmolas. Num domingo, ele entrou numa igreja na hora da missa e começou a pedir esmolas. O padre de longe viu o sujeito passando pelo corredor, foi até ele, o parou e disse: Que coisa mais feia, meu filho! Deus vai te castigar assim! Mais castigo? Só se ele tomar o meu skate, seu padre! Ei, você, chega mais! Se você ainda não se inscreveu, tá perdendo a chance de rir como nunca. Clica aí no botão inscrever-se e depois no sininho para ser avisado sempre que a gente postar um vídeo novo. E para a gente se sentir mais perto, comente de qual cidade ou país você está nos assistindo. Seu comentário é nosso combustível e é graças a ele que a gente continua a espalhar o bom humor por todos os cantos do planeta. Vem fazer parte da nossa família de piadas. O locutor de uma rádio estava fazendo uma promoção que dava direito ao ingresso para um show. A promoção era a seguinte: um ouvinte que falasse uma palavra que não exista no dicionário e formasse uma frase que teria sentido ganhava o ingresso. Chega então a primeira ligação. Alô, quem fala? É o Maciel de São Leopoldo do Norte. E aí, Maciel, qual é a sua palavra? Minha palavra é vai-se. Deixa eu procurar no dicionário. Vaca, vara, vassoura. Realmente, não existe a palavra vai-se. Para ganhar o prêmio, basta formar uma frase com ela. O ouvinte então grita: vai se ferrar! O locutor desliga o telefone e fala: não façam isso, pessoal. Tem criança ouvindo o programa da gente. Passado alguns minutos, o telefone toca de novo. Alô? Quem está falando? É o Bernardo, de Caxias do Norte. Bom dia, Bernardo! Qual é a sua palavra? Minha palavra é eu-de. Ok, Bernardo. Deixe eu procurar aqui no dicionário. Eu-desmal, eu-désio. Realmente esta palavra não existe. Agora, forme sua frase. O ouvinte então grita: sou eu de novo e vai se ferrar! O locutor desliga o telefone e fala: poxa, pessoal, vamos parar com estas brincadeiras. Passado mais alguns minutinhos, o telefone volta a tocar. Alô? Quem está falando? Aqui é o Joãozinho. Tenho 8 anos e sei de uma palavra que não existe. Olha que bonitinho! Até que enfim temos uma criança na escuta do programa. Pode me falar sua palavra, Joãozinho? A palavra é coutra. Nossa! Acho que você ganhou! Com certeza, coutra não existe no dicionário. Pode formar sua frase com ela, Joãozinho? Sou eu de novo, coutra voz, e vai se ferrar! Um marido olha na carteira da esposa e vê que tinha $1.000. Eita! Onde é que você conseguiu todo esse dinheiro? Fui na raspadinha? Não, querida. Fui na cabeludinha mesmo. Num ponto, um louco dá sinal para um ônibus parar e pergunta para o motorista: motorista, este ônibus passa em frente do hospício? O motorista então responde: não, você deve pegar o 110. Tá bom, obrigado então, tá? Depois de umas 4 horas, o mesmo ônibus passa pelo ponto e vê o louco ali ainda. O motorista para e pergunta para ele: mas você ainda tá esperando? O 110 ainda não passou? Passou nada. Eu tô aqui contando e ainda tô no 91. Um homem chega para uma mulher que era mais feia que peidar na festa e diz: nossa, você é um anjo que caiu do céu. Ela agradece ao homem que complementa: pena que caiu de cara.
Depois de algumas horas na praia, a mulher fica nervosa com os olhares do marido para o corpo de toda garota que passava na frente deles. Ela, puta da vida, diz: "É impressionante, vocês homens são todos iguais mesmo. Mas, querida, o problema são vocês, mulheres, que são todas diferentes." Um sujeito entra num banheiro público com uma diarreia das brava e caga no trono como um rei. Depois de fazer o merdeiro, ele olha para os lados e pensa: cadê o papel higiênico? Ele então pensa de novo: vou limpar com o dedo mesmo. Depois de limpar, ele vê que tinha um furo na parede do banheiro escrito "limpa dedo" e resolve colocar os dedos no furo. Devia ter um prego no furo. Ele fura o dedo e imediatamente o coloca na boca para limpar o sangue e come toda a merda do dedo sujo. Um senhor muito respeitador, chegando de viagem, toma um táxi no aeroporto e pede ao motorista para levá-lo em casa. No caminho, ele vê uma mulher entrando numa boate chamada Sonho Louco. Ele reconhece a mulher e pede para o taxista que dirija até a porta da boate. Tira do bolso um maço de notas e diz para o taxista: "Meu senhor, eu tenho aqui $3.000. São seus se o senhor tirar de dentro da boate aquela mulher vestida de vermelho que acabou de entrar. Aquela mulher é minha esposa." O taxista estava na pior e aceita de cara a proposta do passageiro. 5 minutos depois, ele sai arrastando uma mulher pelos cabelos e gritando vários palavrões. O senhor que estava no táxi vê a cena e percebe horrorizado que a mulher estava com um vestido amarelo. E sai correndo do táxi gritando: "Pare, pare! O senhor errou! Essa não é a minha mulher!" O taxista então fala: "Fique tranquilo, meu senhor. Esta é a minha esposa. Já volto lá pegar a sua." 3 amigos tinham acabado de chegar numa cidade no Canadá para esquiar, mas já era muito tarde. Foram em quase todos os hotéis da cidade, mas estavam todos lotados. Só encontraram um hotel vago, mas com apenas uma cama de casal. Como não tinha outra opção, os 3 resolveram dividir a mesma cama por uma noite. No dia seguinte, pela manhã, o homem que dormiu no lado esquerdo fala: "Gente, eu sonhei que tinha uma pessoa segurando o meu Bilal." O que dormiu do lado direito falou: "Nossa, eu tive um sonho igual ao seu." O sujeito que dormiu no meio falou: "Engraçado, eu já sonhei que estava esquiando." Um velhinho, mas bem velhinho mesmo, chega no médico e pede por um check-up. Ele entra na sala do médico que pergunta: "Meu senhor, qual o motivo que o senhor quer fazer um check-up?" É porque eu vou me casar na semana que vem." "Que legal! E quantos anos o senhor tem?" "Tenho 98 anos." "E quantos anos a noiva tem?" "Ela tem 25 anos." O médico, diante da diferença de idade, fala para o paciente: "Bom, eu aconselho o senhor a tomar muito cuidado, pois essa diferença de idade pode ser fatal." "Se ela morrer, vou fazer o quê, né, doutor?" Uma Ferrari vermelha estaciona no açougue e desce um cara com a camisa do São Paulo, que entra e pede para o açougueiro: "O senhor pode me dar uma peça de filé mignon?" O açougueiro pesa a carne, ele paga e entra no carro, vai embora. Depois, uma Lamborghini verde encosta em frente do açougue e desce um cara com a camisa do Palmeiras, que entra e pede para o açougueiro: "O senhor pode me dar uma peça de picanha?" O açougueiro pesa a picanha, ele paga e vai embora. De repente, chega um fusquinha pipocando com o vidro traseiro quebrado e com uma bandeira do Corinthians toda costurada.
Então, o motorista desce do carro, entra no açougue, chega pro açougueiro e fala: "E aí, compadre? Erga as mãos que é um assalto!" Ei, você, chega mais! Se você ainda não se inscreveu, tá perdendo a chance de rir como nunca. Clica aí no botão inscrever-se e depois no sininho para ser avisado sempre que a gente postar um vídeo novo. E pra gente se sentir mais perto, comente de qual cidade ou país você está nos assistindo. Seu comentário é nosso combustível e é graças a ele que a gente continua a espalhar o bom humor por todos os cantos do planeta. Vem fazer parte da nossa família de piadas. 5 caras estavam perdidos no deserto, até que um deles falou: "Pessoal, vamos nos separar para ver se encontramos alguma coisa para comer." Eles então se separam. Procuram e não acharam nada. Um pegou um livro que levava com ele e falou: "Gente, eu tenho uma notícia boa e outra ruim para nós. Qual delas vocês querem ouvir primeiro?" "Diga a ruim, a ruim." "A ruim é que teremos que comer areia mesmo." "Nossa, e a boa?" "É que tem areia de montão." Um sujeito encontra seu amigo no boteco e diz: "Poxa, cara, me desculpe. O que eu disse ontem sobre a sua mãe foi só porque eu estava bêbado, tá? Se eu estivesse sóbrio, não teria esquecido da sua irmã e das suas tias." 2 amigos conversavam no boteco. Londres é a cidade com mais neblina do mundo. Que nada! Eu já passei em uma cidade que tinha muito mais neblina que Londres. Mais neblina? Não acredito. Qual era a cidade? Sei lá, era tanta neblina que eu não consegui ver nem o nome da cidade. Um caminhoneiro estava fazendo uma longa viagem no seu caminhão. E como já estava na hora do almoço, ele resolve parar num restaurante de beira da estrada para almoçar. Ele entra, senta numa mesa e o garçom logo vai até ele falando: "Posso lhe sugerir o prato do dia, meu senhor? É o melhor prato feito da região. Tá bem quentinho, pois acabou de sair da panela. Garanto que o senhor vai gostar da comida." O caminhoneiro fica meio desconfiado, mas deixa para lá e pede o prato sugerido pelo garçom. Quando o prato chega, ele começa a comer, e quando já estava na metade, nota uma movimentação estranha dentro da cozinha do restaurante. Ele então chama o garçom e diz: "Garçom, me diz uma coisa. O que está vendo ali na cozinha? Vocês estão reformando o restaurante, é isso?" O garçom prontamente responde: "Não é reforma, não. É que hoje de manhã um cozinheiro nosso teve uma dor de barriga muito forte. Aquele pessoal lá dentro tá limpando toda a cozinha, pois não deu tempo dele chegar no banheiro e ele cagou lá mesmo. Tivemos que fazer o almoço às pressas antes de que o pessoal da limpeza chegasse." Dois amigos se encontram depois da prova na escola e um pergunta para o outro: "E aí, como foi na prova?" "Como no Polo Norte." "Como assim?" "Minhas notas foram abaixo de 0." O vizinho irritado reclama para a vizinha: "A senhora quer fazer o favor de pedir por seu filho parar de me imitar?" A mulher chama o moleque e diz: "Mas eu já não te disse para você parar de bancar o tonto?" Um homem estava numa praia, pelado e escondendo o Bilal com um jornal. Uma menina passa por ele e pergunta o que ele estava escondendo atrás do jornal. O homem então diz para a menina que era o seu passarinho. No outro dia, o homem acorda no hospital sem saber o que estava fazendo ali. Os médicos perguntaram se ele se lembrava de algo antes de ir para o hospital, e ele respondeu que só se lembrava de ter falado com uma menininha. Os médicos então foram atrás da tal menina e a encontrou. Perguntaram para ela o que havia acontecido, e ela disse:
Aconteceu que eu fui brincar com um passarinho dele e ele cuspiu na minha cara. Eu então quebrei o pescoço dele e botei fogo no ninho. Um dia, um homem passava numa rua e viu um índio sentado e chorando na esquina. Ele então vai até o índio e pergunta: "Por que você está chorando, seu índio?" Índio tá pelado, por isso o índio chora. "Mas então vou te dar uma cueca de pano." No dia seguinte, o índio estava no mesmo local e chorando de novo. O homem vai novamente até ele e pergunta: "Está chorando de novo, índio? O que foi agora?" Índio se forte e cueca se fraca. Quando o índio peidou, cueca rasgou toda. "Então vou te dar uma cueca de ferro para não rasgar." No dia seguinte, o índio estava no mesmíssimo local, sentado e chorando mais uma vez. O homem vai até ele de novo e pergunta: "Caramba, índio! O que foi desta vez? Por que você está chorando de novo?" Índio ser fraco e cueca ser muito forte. Quando o índio peidou, o redondo do índio explodiu. O amigo de um cego chega correndo até ele e fala: "Joaquim, eu descobri um colírio milagroso que vai te curar." Joaquim fica contentíssimo e fala: "Meu Deus, e o colírio? Já está com você?" "Não, é um produto muito caro, importado da Europa. Quem produz é um cara muito famoso por seus milagres. Vai demorar um pouco para chegar. Acho que até seu aniversário chega." Joaquim fica ansioso e pergunta 2 semanas depois: "E o colírio?" "Joaquim, eu já te falei que só daqui a 1 ou 2 meses que vai chegar. Mas eu quero ver como são as cores, como são as árvores, a natureza." "Joaquim, espera só mais um pouquinho, que já já chega." 1 mês depois, Joaquim pergunta pro amigo todo eufórico: "E aí, o colírio já chegou?" "Não, Joaquim, ainda não. Só daqui a 1 mês, no seu aniversário. Mas eu quero saber logo como é o oceano, os lagos, os rios, a água, os bichos, a grama. Quero saber de tudo." Joaquim, indignado, voltou a falar com o amigo 3 semanas depois. "E o colírio?" "Só no seu aniversário, Joaquim." "Mas eu quero ver as casas, as pessoas, meus amigos, as garotas, as coisas bonitas, as flores." "Eu sei, Joaquim, mas o seu aniversário já está chegando." No dia do aniversário do Joaquim, após apagar as velhinhas, ele perguntou para o amigo: "E o colírio?" "O colírio já está aqui comigo e vamos pingar ele em seu olho agora mesmo." Joaquim deu pulos de alegria dizendo: "Vai, pinga logo, pinga logo." O amigo então vira o colírio e pinga uma gota no olho esquerdo e depois no olho direito do Joaquim. Ele então fecha os olhos, espera 20 minutos como o mandado e, sem conseguir conter a alegria, abriu o olho sorrindo. "Meu amigo, eu acho que não funcionou. Eu não consigo ver nada." O amigo então grita: "1º de abril!" Um louco vai até o médico do hospício, pois estava com uma dor de barriga muito forte. O médico então perguntou para ele: "O que você comeu hoje no almoço?" "Eu comi ostras, doutor." O médico novamente pergunta para o louco: "E que cor elas estavam quando você as abriu?" O louco então diz: "Era para abrir." Um comediante é pago para contar piadas numa festa de confraternização de uma grande empresa. Ele então chega na empresa e vê que lá estavam 1000 funcionários aguardando no pátio para início do show. Ele nunca havia contado suas piadas para tanta gente, mas mesmo assim encara o desafio. Como ele era baixinho, ele pega um caixote que estava ali por perto, sobe no mesmo e começa a contar as piadas. Ele começa o show e depois de 5 minutos, olha para os funcionários e metade já tinha ido embora. Ficaram apenas 500 ouvindo. Ele não se importa com aquilo e continua falando de cima do caixote, e quando olha novamente para os funcionários,
vê que só tinham 250. Ele não se intimida e continua seu show. Ele fala por mais alguns minutos e quando volta a olhar para os funcionários, só vê umas 30 pessoas. Ele fica nervoso, mas continua a contar suas piadas. Conta por mais 5 minutos e quando ele olha para a plateia, só tinha um cara ouvindo. Ele finalmente acaba o show e sente-se na obrigação de ir até o funcionário para agradecer o prestígio. Ele chega e fala: "Poxa, muito obrigado por ter ficado até o final do show." O funcionário então diz: "O show tava uma merda, eu tô esperando para pegar o caixote que é meu."